E assim, foi escrito com sangue, não foi com IA. Isso é tão importante também, né, gente? Não, tudo bem, se você está escrevendo um livro aí com IA, não tem problema, a gente tem livre-arbítrio, né? Mas assim, é diferente. Bom, estou recebendo aqui com muita satisfação a promotora de justiça Carla Padilha, uma amiga querida, para nos contar, né, a respeito do lançamento desse livro maravilhoso que está em minhas mãos. Eu vou deixar ela falar tudo sobre ele, porque o filho é dela, né? Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Oi, Ediane, muito obrigada. Para mim é um prazer imenso, principalmente porque eu estou falando com você, né? A gente se conhece de longuíssimas datas e hoje eu venho aqui anunciar uma coisa que me faz muito feliz, que é o lançamento do meu terceiro livro individual, e que vai ser semana que vem. Mas o livro eu peguei ontem em mãos, então é como uma criança que nasce assim, sabe? E quando eu falo muito sangue, mas é sangue bom, sabe? Foi uma coisa produzida com energia boa, com a vontade de contribuir com o mundo jurídico e com a sociedade em geral para um tema que tanto aflige o Brasil e principalmente os promotores de justiça, que tem um desafio grande de tentar buscar responsabilizar aqueles que, infelizmente, ainda em tempos atuais, insistem em surrupiar o dinheiro público, né? O dinheiro suado que deveria ser destinado ao benefício coletivo. Que, infelizmente, é algo que faz parte da história do Brasil, gente. Isso é triste demais, né? Pois é. Aí as pessoas dizem assim, em off, gente, vou falar isso aqui no ar, né? Ediane, você é do lado de fulano, de cicrano, de beltrano, de não sei o quê, de nananana. Eu digo, ó, que eu tô de saco cheio de corrupção. Eu tô triste porque a gente vê coisas acontecendo, a história, aí é todo ano tem uma CPI, tem não sei o quê. Isso a gente vai ficando meio chateado com isso, né? É muito triste, Ediane. Eu escrevi esse livro, eu fiz o meu doutorado em Coimbra, em Portugal, e essa é a minha tese de doutoramento, né, final. Eu retirei algumas partes, porque ficaria muito, muito extenso, maior do que esse já. E aí o que é que ocorre? A gente fica pensando, poxa, eu escrevi isso até 2021, né, foi quando eu defendi a tese, e hoje estamos com um tema atualíssimo, né, porque estamos aí enfrentando um desafio imenso, que são essas notícias recentes, né, de outros episódios de corrupção. Isso nos dói muito. Eu queria muito que dissesse, está defasado, é um tema que não precisa mais, que não há interesse. Mas, lamentavelmente, dia após dia, o que nós temos que fazer é tentar suplantar os desafios que estão relacionados ao combate, à prevenção adequada, para que a gente não elimine, porque eu acredito que a corrupção é histórica, como você bem falou, desde tempos imemoriais, temos relatos de episódios de corrupção, mas é preciso que a gente tenha essa corrupção em níveis minimamente toleráveis. Do jeito que está, me parece que é preciso que coloquemos um freio de arrumação aí. Não dá para normalizar, não, né? Porque parece que as pessoas estão aprendendo a aceitar isso. Não, gente, não é para aceitar, não. Bom, a gente tá falando de um livro lindo que tá aqui na minha mão. Eu gosto muito do laranja, a capa tá muito bem concebida. Obrigada. A prevenção e a repressão dos crimes de corrupção de agentes públicos no Brasil. O desafio da eficiência à luz das respostas penais e extrapenais, né? Entre o posto disponível e o proposto. É muita coisa, né? É muita coisa, mas isso aqui já me parece mesmo ser uma fonte de pesquisa maravilhosa. Exato. Ela me custou uma pesquisa bem densa, porque as exigências acadêmicas da Universidade de Coimbra são muito, muito intensas, mas o que eu posso dizer é que eu precisei atualizar, Diane, o texto original, justamente porque tivemos aí o pacote anticrime, algumas propostas de lei que foram, algumas implementadas, outras não, e infelizmente o nosso direito penal no Brasil é líquido, né? Toda hora ele sofre uma emenda, uma alteração, e a gente precisa avançar para identificar quais são os claros, quais são os problemas principais que a gente pode otimizar, tanto no sentido do direito penal propriamente dito, quanto fora dele, porque eu acredito, Edjane, que corrupção não se combate somente com o sistema de justiça criminal. É preciso que haja muito ênfase na prevenção. Sim. E aí temos um sistema de educação que precisa tratar da corrupção. A gente tem um sistema de controle social, de acompanhamento desses processos que não podem ser absolutamente sigilosos, como vemos hoje em muitos casos. É preciso que o sigilo só seja reservado àqueles casos onde há investigações em curso, onde
onde a abertura dos dados possa comprometer o êxito elucidativo. Mas fora isso, a sociedade precisa saber o que está acontecendo no seu país. Quem são as pessoas no seu país, no seu dinheiro. A gente tem que lembrar que o dinheiro é nosso, né? Como se diz, o dinheiro é público, né? A gente tem sigilo sobre o nosso salário, a gente gasta como quer, mas dinheiro público tem que lançar luz sobre isso para que saibamos quem vamos escolher como os nossos futuros gestores, né? E quem está ocupando os espaços de poder, se faz jus àquele cargo e à função tão honrosa que desempenha. E é muito bom quando alguém faz uma busca como essa, né? Uma pesquisa como essa, com o conhecimento de causa que você tem, trazendo toda uma experiência, né? Para dentro desse livro aqui. Facilita, né? Para as pessoas, facilita para quem vai acessar o livro. Né? Peraí, você não vai ter esse trabalho todo, não. Eu fui ali, eu compilei aqui para você. Já tive um trabalhinho antes que me custou bastante estudo, mas eu gosto e acho que a gente fica feliz quando gera um resultado e acha que em alguma medida contribui para que a gente possa refletir, porque eu falo muito, sabe, Adriane, desde sempre. Esse tema foi um tema que me inquieta e aí eu digo sempre, é engraçado como a sociedade se compadece com crimes de sangue, né? Quando acontece uma violência real, física, né? Mas o crime de corrupção é tão grave, ou até mais grave do que esses crimes convencionais de sangue, porque a corrupção, ela mata gerações, ela mata sonhos, ela mata possibilidades, principalmente daqueles que não podem prescindir dos recursos públicos, das universidades, da saúde e da educação. Então é um crime realmente violento e a gente parece que não se sente como vítima, sabe? Parece que é uma coisa que está longe. Assim, quando fala de imposto, todo mundo fica, né, ali, se levanta em defesa de algumas situações, mas quando fala da corrupção é como se não fosse comigo, né? Exatamente. Não é comigo não, deixa eles se resolverem lá. Exatamente. Não, deixa eles se resolverem lá nada, né? Quanto tempo você levou para construir essa obra? Você quer saber mesmo? Olha, foram 5 anos de doutoramento e esperei 1 ano para defender a tese. Foi em plena pandemia a defesa, foi assim muito tensa porque eles são muito rigorosos, mas eu fiz pesquisa na Alemanha, no Instituto Max Planck, fiz pesquisa no Brasil e também lá em Coimbra. E eu lhe digo, de fato, há uma vasta rede de possibilidades, sabe, Edjane, de trabalhar com uma multissetorialidade para que a gente possa encontrar mecanismos reais, concretos, de combater, principalmente sob o viés da prevenção. Abre demais a visão, né? Isso, quando você vai evitar que o dano aconteça. Veja como é triste quando a gente vê, por exemplo, esse rombo do INSS, né? da Previdência, depois que está o dinheiro desviado, depois que há milhões de vítimas, né? A gente vai buscar o prejuízo. Então é melhor que a gente busque mecanismos e controles de freios. Fechar, né? As brechas, né? Ou pelo menos reduzir, sabe, Adjane? Porque é muito complexo, sabe? Os procedimentos licitatórios, tudo isso abre muitas chances, né, daqueles maus políticos, juntamente com os maus empresários, né, que já buscam oportunidades de realizar superfaturamentos e, com isso, aplicar indevidamente um dinheiro que é tão caro, que devia estar sendo utilizado principalmente por aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no nosso país, que não são poucas. Dá para diminuir bastante a desigualdade tão falada. Vamos diminuir a desigualdade, vamos de verdade, né? Deixa eu mostrar aqui para quem está no YouTube com a gente. Olha que livro lindo, gente. Olha que maravilha, né? E aí quando a gente fala assim, nossa, grosso, né? Então, fala, nossa, quanto conteúdo bom, né? Aqui compilado nessa obra maravilhosa. Como é que vai ser o lançamento dessa obra? Olha, gente, teremos 2 lançamentos. O lançamento aberto ao público vai ser na próxima terça-feira, dia 14 de abril, a partir das 18h30, lá no Café Literário, na ESMAL, Escola da Magistratura, ali no final da Cônego Machado. Então, estão todos convidados, eu estarei lá, fazendo o meu autógrafo, né, uma dedicatória para aqueles que tenham interesse nessa temática e depois, por digamos assim, uma confluência de fatores positivos, teremos um evento aqui em Maceió acontecendo no dia 16, que envolve defesa do patrimônio público. Então teremos promotores de justiça do país inteiro aqui e olha que coisa boa, eu vou conseguir disponibilizar esses exemplares para esses colegas promotores, para que possa contribuir com o trabalho deles. E aí vai ser no Best Western,
online, no dia 16, às 10h30 da manhã, mas aí é fechado, restrito aos promotores de justiça. Mas aí é bem, né? Mas é bem certeiro mesmo. Esse dia aí é um dia muito importante, inclusive, Pois né? é. Que coisa boa, Carla. Se eu estiver esquecendo alguma coisa sobre essa obra que você queira falar, fique livre, pra gente não economizar nada pra nossa audiência. É muito bom ter você aqui. Muito obrigada e agradecer esses espaços que as rádios estão concedendo para um assunto muito importante. Eu queria dizer que é muito, muito importante que vocês, difundidores de opiniões, tragam à realidade a necessidade de que o cidadão comum se conscientize da importância de combater eficazmente a corrupção para que a gente tenha um país mais igualitário. E olhe lá, a violência que hoje verificamos nas ruas, em grande medida, é decorrência dessa corrupção. Porque se essas pessoas, muitas delas, tivessem acesso à saúde e à educação, elas talvez não estivessem na delinquência, na mendicância e praticando crimes por aí. Muito obrigada e um ótimo dia aos ouvintes. A gente deseja sucesso dessa obra, né, gente? Então, o livro da sabedoria milenar diz: o povo perece por falta de conhecimento. Então, tem que ter conhecimento das coisas, dá pra gente ter uma realidade diferente dessa que a gente tem vivido, tá? Então, tá aqui o lançamento do livro de Carla Padilha, promotora de justiça, uma pessoa respeitada na nossa sociedade, que trouxe pra gente aqui, pra apresentar pros nossos ouvintes, aqui o fruto de uma pesquisa profunda, 5 anos, né, compilados aqui. Então, assim, uma obra importante que vai ser lançada na próxima terça-feira, às 18 horas, lá no Café Literário, ali no Farol. Eu vou chamar a Rádio Senado. O debate do Senado questiona regras sobre o casamento de adolescente, o divórcio unilateral. Vamos saber mais a respeito disso, né? Debate no Senado que questiona regras sobre o casamento de adolescente e divórcio unilateral. Um dos questionamentos na audiência pública da comissão que estuda a atualização do Código Civil se deu quanto ao casamento e a união estável envolvendo pessoas que tenham entre 16 e 18 anos. De acordo com o projeto, quem estiver nessa faixa etária poderá contrair união estável se for emancipado ou mesmo se casar, desde que autorizado por ambos os pais ou representantes legais. A promotora do Ministério Público de São Paulo,